começar o nosso próximo painel sobre Desafio Liga Jovem. Vamos agora conhecer como jovens estão desenvolvendo grandes conquistas, impactando a sociedade, ainda com pouca idade. Ou seja, idade não é segredo, não é empecilho, não está no caminho. Os jovens são protagonistas da sua própria mudança, das mudanças que a gente vai ver aqui nos próximos anos da nossa sociedade. Agora a gente vai falar sobre como jovens estudantes estão protagonizando grandes conquistas. E para falar sobre esse tema, quero convidar ao palco Isabela Gaspar, Natasha e o Alan. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela. Ela é a Natasha e ele é o Alan. Eu e a Natasha, nós somos do Desafio Liga Jovem, da equipe do Desafio Liga Jovem. E a gente está aqui com o Alan hoje para falar um pouquinho sobre a experiência dele no desafio. Ele foi um dos vencedores. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria passar para vocês um rápido videozinho do que foi o Desafio Liga Jovem, para dar um contexto aqui para quem não conhece. Noites são perdidas e afins, foi por conta do Sebrae. Então aquele gás que a gente precisava, o Sebrae trouxe. Desenvolveu muita coisa da gente. A gente aprendeu a se portar em público, a gente aprendeu a pensar de outra maneira, a gente aprendeu a ter olhos para o empreendedorismo. Foi uma experiência única. Foi um baita alívio. A hora que chamaram o nosso nome, foi gratificante, foi muito gratificante. A gente ficou pulando lá no palco. É uma sensação de gratidão gigantesca. Então, a gente veio sem expectativa, mas sabendo que a gente tinha potencial para ganhar. E a gente está aqui hoje, com o troféu na mão. A equipe a gente gostou de tudo, se pode dizer uma palavra, é tudo, a gente gostou de tudo, mas a visita telefônica foi uma coisa que impactou a gente bastante. Eu acho fundamental uma oportunidade como essa. Eles são de jovens entre 17 e 18 anos, pela primeira vez na Europa, com a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, iniciativas novas, uma imersão cultural. Então eu acho que abre o horizonte, abre perspectivas. Eles com certeza vão sair dessa viagem com um novo olhar do mundo. Então isso é especial, porque de verdade eu acho que uma chance como essa dá para o aluno, principalmente numa escola que é na Zona Norte, que são mais alunos de baixa renda, a possibilidade de sonhar. Bom, pessoal, esse é um pouquinho do Desafio Liga Jovem, mas antes da gente começar esse bate-papo com o Alan, a gente vai fazer nossa autodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, eu uso óculos preto e tô com uma camiseta azul escrito Ideias de Futuro. Oi, eu sou a Natasha, eu tenho cabelo escuro, liso, comprido, sou branca também e eu tenho algumas mechas roxas. Estou usando uma camiseta rosa do Desafio Liga Jovem e uma calça azul jeans. Eu sou o Alan, eu sou branco, tenho cabelo castanho escuro crespo, uma barba em desenvolvimento, com uma camisa rosa do meu projeto Melhor Crédito. Então, para a gente começar, eu queria saber como você descobriu o Desafio Liga Jovem, como foi a parte de montar a sua equipe, começar a pensar nas ideias, desenvolver essa ideia. Então, como foi o começo de tudo isso? Beleza. Primeiro eu queria só comentar o vídeo aqui, que eu fiquei emocionado, que eu nem lembrava desses takes. Então é muito legal relembrar os momentos que a gente viveu lá. Em relação à pergunta, Nath, eu conheci o desafio de um jeito bem inusitado, na verdade. Eu estava no ano passado, em 2022, num evento no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo, com o Thales, que é um grande amigo meu, que também foi um dos vencedores. Ele me apresentou o desafio no ano passado. A gente se inscreveu juntos e fomos passando por cada fase em equipes diferentes, competindo um contra o outro e ganhando juntos. Então foi uma história bem legal. Tanto é que eu fiquei muito emocionado ali quando nós dois subimos juntos no palco, porque isso começou de um jeito totalmente inesperado, né? E como que foi o processo de montagem da minha equipe, né? Quando eu descobri sobre o desafio, inicialmente eu nem ia me inscrever.
porque eu já estava finalizando o ensino médio, eu já estava pensando em faculdade, em outros projetos também. Então, eu passei para uma amiga minha, para ela criar uma equipe na escola na qual a gente fez o ensino médio. Acabou que ela não conseguiu criar a equipe sozinha, pediu minha ajuda para criar. Eu falei, já que você não encontrou as pessoas ideais, vou me inscrever, por que não, né? Aí acabamos nos inscrevendo ela, uma outra amiga nossa e eu, e fomos desenvolvendo o projeto juntos, com reuniões de brainstorming. Eu já estava no processo para me mudar para São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, sou do Rio de Janeiro. Então, houve algumas barreiras em relação a isso, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse tema. Eu queria que você contasse pra gente o que foi o projeto, né? O que vocês desenvolveram, o que vocês se inscreveram ali, fizeram um vídeo pitch, mandaram pra gente. Como foi desenvolver essas ideias, discutir isso, como vocês decidiram e o que vocês montaram? Conta pra gente. Beleza, eu vou contar um pouquinho sobre a história do desenvolvimento do projeto, que eu acho que isso é importante, né? Assim que a gente definiu quem que ia compor a nossa equipe, que no caso fui eu, Alan Duval, Isadora Farias e a Rebeca Lorosa, nós três que compomos a equipe, chamada Open Nova. A gente, como eu disse, fez algumas reuniões de brainstorming, mas não estava vindo nada bom assim, nem no papel. Todas as ideias que a gente vinha tinham falhas em alguns dos pilares, seja ele sustentabilidade financeira, seja ele impacto social. Sempre tinha alguma falha que tornava inviável a implementação daquele projeto. Até que eu tive a ideia de tirar da gaveta um projeto que eu já vinha pensado no ano anterior, né? Que era Melhor Crédito. Já tinha até pensado no nome. Que eu tinha participado de um hackathon do BTG Pactual com outros amigos meus. E tinha surgido essa ideia de desenvolver uma solução financeira focada em influenciadores digitais. Mas nada que a gente tivesse desenvolvido significativamente. Então, nessas reuniões de brainstorming, a gente acabou tirando essa ideia da gaveta e decidimos utilizá-la para entrar na competição. Vou dizer rapidamente o que é Melhor Crédito, né? Fazer um pitchzinho para vocês. Vou fingir que vocês são os investidores, né? No desafio, a gente teve que apresentar para investidores reais e para pessoas que têm renome no mercado, né? Vou fingir que a plateia são os meus jurados. Basicamente, a Melhor Crédito é uma solução de crédito focada em influenciadores digitais. Geralmente, para você levantar recursos hoje, você tem que atender a taxa Selic, no mínimo, né, que hoje está em 13,75%, uma das maiores do mundo. Isso faz com que o acesso a recursos para implementar determinado projeto seja extremamente difícil. Você geralmente ou vai abdicar de uma parte significativa do seu equity, ou seja, da participação do seu negócio, para conseguir levantar recurso, ou você levanta recurso através de dívida, né? Que é assim que funciona o sistema de crédito. Pensando nisso, a gente tentou achar um meio de baratear o crédito para o influenciador digital. A gente achou a solução de um crédito colaborativo, de modo que o influenciador utiliza a sua base de seguidores para levantar esse recurso. Tem estrutura jurídica de empréstimo peer-to-peer, que é empréstimo de pessoa física para pessoa física. E, na prática, ele cria uma coisa que é tipo um crowdfunding, divulga para a sua base de seguidores com um prazo de devolução desse dinheiro. Ou seja, juridicamente é um empréstimo, mas na prática ele está levantando recursos para tocar projeto, que ele vai ter que devolver depois para a sua base. Isso é o core, sim, da nossa solução. E qual foi os maiores desafios que vocês encontraram pelo caminho durante o processo e tudo mais? Como eu disse, né, eu estava no momento da minha vida no qual eu estava muito multifocal. Estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, desenvolvendo outros projetos, ingressando na faculdade. No ano passado, eu estava aplicando para a universidade no exterior também, então era um processo extremamente árduo. Como vocês viram, eu sou de São Gonçalo, então é basicamente periferia do Rio de Janeiro. Não é algo muito usual você se envolver no meio empreendedor e sonhar grande do lugar onde eu e a minha equipe viemos, né? Então, a maior barreira que eu encontrei foi basicamente conciliar todos os sonhos que eu tinha com a implementação de um projeto pelo Desafio Liga Jovem. Outro desafio também que eu tive é que eu já estava em processo de mudança para São Paulo, né? Naquela época. Na realidade, na semifinal do programa eu já estava morando em São Paulo, né?
Então, foi um desafio logístico muito grande. Porque eu voltei para o Rio de Janeiro para pegar o avião com a minha equipe, para voltar para São Paulo. Eu acho que esse foi um dos principais desafios, sabe? Conciliar os meus sonhos com a participação no projeto e, ao mesmo tempo, o desafio logístico de estar morando, de ter acabado de me mudar, né? Agora eu queria saber pra você e pra sua equipe, assim, como foi a experiência de mandar o seu vídeo pitch e aí ter todo aquele prazo de espera de vocês foram pra semifinal ou não, e aí saber que vocês tinham passado, vir pra São Paulo, ficar no hotel, todo mundo junto, se apresentar na banca, né? Saber que passaram pra banca da final e se apresentar na banca de novo e aí ganhar o grande anúncio de ser vencedor do Desafio Liga Jovem. Como foi esse processo pra vocês aí? Então, vamos começar pelo vídeo pitch. Eu era a pessoa mais velha da minha equipe, né? E tipo, eu já tinha passado por alguns desafios empreendedores anteriormente. Inclusive, eu já tinha apresentado um projeto meu no Startup 360. Atrás da gente aqui, atrás das câmeras, a gente consegue ver que tem um stand em que startups se apresentam. Eu já tinha feito isso ano passado. Então, eu já tinha uma certa conexão com como fazer um pitch e tudo mais. Obviamente, a virada empreendedora que vocês disponibilizaram pra gente ajudou ainda mais a consolidar as nossas bases de como fazer um pitch. Mas eu já tinha esse know-how, felizmente. Então, a criação do vídeo foi bem tranquila. Quem apresentou foi a Rebeca e eu. A Rebeca tem uma capacidade... Incrível, ela é incrível. Não, tem uma capacidade comunicativa absurda, assim. Então, foi uma escolha perfeita, assim, para compor a nossa equipe. Aí, beleza, a gente gravou o vídeo, enviou. Pra ser sincero, eu tava fazendo tanta coisa naquela época, eu tinha até esquecido que eu tinha enviado. Mas as meninas estavam super ansiosas, assim, todo dia elas mandavam alguma mensagem lembrando. Aí quando saiu o resultado, se não me engano, foram elas que viram primeiro. E elas ficaram super entusiasmadas, eu também, afinal, tipo, seria uma grande oportunidade de viajar junto com elas e tudo mais. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo, então, tipo, eu queria realmente que elas viessem comigo. O nosso professor veio com a gente também, o professor que eu tenho uma história muito legal com ele. Minhas primeiras tentativas de empreendimento. Ele era diretor da escola na época, né? Eu ia até a sala dele, pedir opinião e tudo mais, quando eu tinha, tipo, 15 anos. Então, foi muito legal ele ver que, tipo, de algum modo, eu enchi o saco dele lá atrás e deu certo, sabe? Vingou de algum jeito. Mas beleza, a gente passou pra semifinal. Eu tava nesse processo de mudança pra São Paulo. Acabou que a gente se organizou, eu fiz surpresa pra minha equipe. Só o meu professor sabia que eu ia pro Rio pegar o avião com eles. Eles achavam que eu ia encontrar com eles no aeroporto, daqui de São Paulo mesmo. Mas não, eu fiz essa surpresa de querer pegar o avião junto com eles. Quando a gente chegou aqui foi sensacional, porque a atmosfera de ter... Eram 100 grupos que estavam na semifinal, né? A atmosfera de terem 100 grupos de jovens com uma mentalidade empreendedora, tendo trocas de experiências, trocas de sonhos, foi algo muito legal, assim. E é legal também que tem um gap de idade muito significativo, né? Tinham equipes com jovens de 15 anos e equipes como a minha que tinham jovens de 19, que era o meu caso. Hoje eu tenho 19 anos. Então foi uma troca muito legal. Quando a gente chegou no dia da apresentação, a gente estava bem nervoso, para ser sincero. A gente apresentou na faculdade Sebrae, assim como os outros grupos. A gente se preparou bastante. Quem apresentou oralmente o pitch foi a Rebeca e eu. Nós ficamos ensaiando. A gente imaginava o pitch presencial como uma apresentação num programa de TV. É ao vivo, você não pode errar nada. Então a gente, tipo, a gente teve uma conexão muito grande, assim, por nós dois gostarmos de desenvolver a nossa eloquência, né? Então, foi muito legal, assim, tipo, a gente se conectou nos intervalos de fala, eu já tentava encaixar com ela, então foi bem dinâmico. E vingou, né? Deu certo, a gente passou da semifinal para a final. E essa virada de passar da semifinal para a final foi muito legal. Por quê? Porque o Thales, que como eu disse, que apresentou, né, o Desafio Liga Jovem para mim, para o meu grupo, ele estava na mesma banca que eu. Daquela banca, eram 10 grupos, iam sair só 2 para a final. Saíram quem? O Thales e eu. Então, tipo assim, a gente comemorou muito junto. Era pra ser, né, Destino? Hã? Era pra ser mesmo, né? Então, era pra ser. Uhum. É engraçado, né, porque a gente sempre competia nas mesmas bancas e sempre passavam 2 do Rio de Janeiro, 2 do Rio de Janeiro, 2 do Rio de Janeiro. Aí,
esse gap entre a semifinal e a final, a gente saiu um pouco pra curtir, foi na Liberdade, lugar que as meninas adoram, né? Então foi um momento de descontração. Não tem como vir pra São Paulo não ir na Liberdade e na Vida Paulista, não tem como. A gente foi na Liberdade e na Paulista, exatamente. Inclusive a gente foi num restaurante maravilhoso que os garçons, eles usavam orelhas de coelho e mudava a personalidade, você escolhia a personalidade do garçom. Algo super aleatório. Mas enfim. Aí foi um momento super leve entre a semifinal e a final. E a gente estava muito, muito tenso na semifinal, mas por algum motivo, eu pelo menos, eu tenho alguma coisa que, pra mim, quanto maior a audiência de pessoas que assistem eu falando em público, parece que eu fico mais tranquilo. Porque, quando eu tô apresentando para 3 pessoas, aquelas 3 pessoas estão prestando muita atenção em mim. E, tipo, só tem eu e elas 3. Quando tem várias pessoas, parece que eu tô falando pra um conglomerado de pessoas e não parece que que tem um olhar pra mim, sabe? Eu não consigo focar em uma pessoa. Dá a sensação que, tipo, nem todo mundo tá prestando atenção. Quando são Exatamente. poucas pessoas, todo mundo fica te encarando. Esse é o ponto. E afinal foi isso, né? Eu fiquei extremamente ansioso pelo perfil e pelo calibre dos jurados que iam avaliar a gente ali, né? Eu, particularmente, era bastante fã de um dos jurados, que era o Davi Braga. Inclusive, quando eu o vi no evento, afinal, o Bossa Summit, né, que foi onde a gente apresentou a final, ele é um evento que é organizado pela Bossa Nova Investimentos, e o presidente da Bossa Nova Investimentos é o pai do Davi, então eu já sabia que eu ia encontrá-lo ali. Inclusive, foi muito engraçado que a gente estava fazendo um ensaio, eu, você, a Nath e o seu grupo, né? E aí o Davi passou você, nossa, aquele é o Davi? E a gente, sabendo que ele era um dos jurados, ficou, talvez seja, talvez não sabemos. E aí a Mari chegou e falou, ele é um dos jurados, sim. E você, meu Deus do céu. Não, foi incrível. Eu tava super tranquilo. Não, e ela tava, não fala com ele, tá? E ele, oh meu Deus. Eu fui falar com ele. Mas eu tava super tranquilo até você falar, até a Mari falar que o Davi ia ser um dos jurados. Aí bateu um pouco de nervosismo, mas quando a gente subiu no palco, parece que todo aquele nervosismo ficou do lado de fora. A gente conseguiu apresentar super bem, respondemos as perguntas super bem, que a gente verdadeiramente conhecia o nosso projeto. Eu acho que um dos diferenciais é conhecer os detalhes do projeto. Hoje, tentando tocar o projeto, né? Pra quem tá assistindo aí, esse é o logotipo, é melhor crédito. A gente viu e percebeu que, na verdade, não sabia muita coisa. Eu acho que é muito isso, né? Quando você vai avançando na implementação de uma startup, você vai percebendo que quanto mais você acha que você sabe, na realidade, mais ignorante você é. Percebi que tinham várias barreiras jurídicas, burocráticas, mas enfim. Quando a gente ganhou, foi impressionante. Assim como eu mencionei ali no vídeo, a gente sabia que a gente tinha a capacidade de ganhar, mas o feedback que os jurados tinham dado pra gente não tinha sido muito positivo, né? Então isso tinha tirado bastante do nosso ânimo de achar que nós tínhamos sido nos vencedores, né? Então a gente ficou bem com o pé no chão, bem humilde assim, pensando o seguinte: se a gente ganhar, maravilha. Se a gente não ganhar, a gente já chegou bastante longe, já aprendeu um bocado e já é suficiente. A decisão foi anunciada no palco principal do Bossa Summit. Quantas pessoas deviam ter naquele palco? Não, naquela plateia. Não, na plateia tinha mais que 300. Devia ter tipo umas 500, 600 pessoas. Beleza. Tá. Tinham, 500, 600 pessoas na plateia. Então, bateu aquele nervosismo gostoso, aguardando o resultado. Eram 6 equipes vencedoras, entre 20 finalistas. Ou seja, 30% ia ser vencedor. Anunciaram a primeira equipe do Rio de Janeiro. Eles falavam estado, depois falavam equipe. Era quem? O Refugia do meu amigo Thales. Eu vibrei como se eu tivesse ganho. Quando foram anunciar a próxima equipe, era da outra banca. Então não tinha como ser a gente. Quando anunciaram o outro vencedor, que era o penúltimo, né? Era o penúltimo, se eu não me engano. Falaram Rio de Janeiro de novo. Só tinham 2 equipes do Rio de Janeiro na final. Aí eu pensei, ou ele leu errado, ou é a gente. E era a gente. Aí tanto é que vocês podem ver que eu subi,
correndo para abraçar o Thales no palco, justamente por essa história da gente ter iniciado junto, competido em todas as etapas e ganhado juntos também. Foi muito engraçado que... Agora eu posso falar, né? Que na época eu já sabia o resultado antes de anunciar. E aí tava você e a Rebeca e a Isadora num cantinho assim, e os três olhando pra mim e eu... Ai, meu Deus, como que eu não falo pra eles que eles ganharam? Tipo, todo mundo muito ansioso. E eu assim no palco olhando pra Rebeca, a Rebeca olhando pra mim, eu assim, ó, pra ela. E ela... O que tá acontecendo? Eu, calma. Eu nem E aí saquei. anunciou, ela subiu correndo. Ela depois, você sabia, né? Eu tipo, eu sabia, assim. Não, eu não conseguiria segurar. Não conseguiria. Não, eu lembro também que a gente tinha conversado e você tinha falado que você era amiga do Thales. Então, quando eu vi os dois grupos, eu falei, oh, meu Deus, não acredito. Os dois que vocês mentoraram, né? Sim, os dois que a gente mentorou ainda. Eu falei, não acredito que os dois passou. Sim. Não, foi incrível a sensação, de verdade. E como foi também a viagem, né? Porque além de você, que foi o seu grupo, as pessoas que eram muito seus amigos, ainda tinha um outro grupo que também era próximo de você. Então, como foi a viagem, né? O prêmio? Não, foi maravilhoso. A viagem para Madrid foi ótima. Primeiro, eu nunca tinha ido para a Europa. Foi a primeira vez que eu tinha saído do continente americano. Então, só isso já valeu absurdamente. Viajar com os meus amigos, então, foi sensacional. Eu acho que mais do que o lugar é sobre as pessoas com as quais você tá. E tá com essas pessoas com as quais eu tinha uma relação maravilhosa foi um grande diferencial. Quer que eu fale um pouquinho sobre Madrid? Eu não sei se vai dar tempo. Pode falar. Tá. Em Madrid, a gente teve a oportunidade de conhecer a embaixada do Brasil na Espanha. No primeiro dia em Madrid, a gente chegou, eu fui direto assistir o jogo do Real Madrid. Sério, assim, o Vinícius Júnior, maravilhoso, que é da minha cidade. Foi incrível, assim, ele marcou um gol, mas foi anulado, infelizmente. Mas tirando a parte de entretenimento, foi muito valioso. A gente foi no Soft Summit, que é um evento de negócios maravilhoso. Eu percebi o quão o Brasil é valorizado na Península Ibérica. No Soft Summit, além deles terem uma grande conexão com o Brasil, tendo em vista que também tem Soft Summit no Brasil, percebi que tinham muitos brasileiros, tinham uma admiração por quem era brasileiro, quebrou totalmente o estereótipo que eu tinha de como era a visão do Brasil no exterior. Não no exterior, mas na Europa especificamente. Positivamente, né? Eu andava assim, ouvia pessoas falando em português, com o nosso sotaque, né? Porque também, como Portugal fica do lado, também tinha muita gente de Portugal. Tive a oportunidade de conhecer investidores. Houve uma situação meio inusitada, que eu estava conversando com um fundo de investimentos, e assim que eu fui comer um lanche, no intervalo de uma das palestras, e quando eu estava na fila, tinha um cara com um crachá de investidor. Falei, pô, vou trocar ideia com ele, né? Cheguei nele falando inglês, porque eu não sei falar espanhol, porque todo mundo lá sabia falar inglês, basicamente. Aí eu fui percebendo, assim, ele falou algumas coisas. Você é do Brasil? Ele era brasileiro. E curiosamente, além de ser brasileiro, ele era amigo de um dos sócios do fundo de investimentos ele era amigo do sócio de um dos... caralho, foi embora. Ele era amigo do sócio de um dos fundos de investimento com o qual eu estava conversando. Então isso foi sensacional, foi uma coincidência absurda. Ele me deu, tipo, uma horinha, assim, fiz um pitch para ele me deu uma perspectiva de como que tá o mercado de Venture Capital no Brasil hoje. Segundo a perspectiva dele, de quem já está no mercado há anos, já teve vários cases de sucesso. Então, foi uma experiência extremamente engrandecedora para mim, para minha equipe, para melhor crédito. Hoje a gente está tentando implementar a solução. A gente está começando a rodar o nosso MVP, né, que é o mínimo produto viável. E assim que a gente rodar, se der tudo certo, a gente já consegue receber aporte financeiro em Pre-Seed ainda. Então, nosso objetivo é que daqui a 2, 3 anos, quando acontecer mais uma edição do Desafio Liga Jovem, vocês utilizem a Melhor Crédito como case de sucesso de uma startup que nasceu do desafio. Boa. A gente deseja toda a sorte do mundo para vocês, né? Bom, continuando aqui com as nossas perguntas, a gente queria perguntar agora sobre o impacto que o Desafio Liga Jovem causou na sua vida pessoalmente. Se você quiser falar pelas meninas que não puderam estar aqui hoje também, fica à vontade. Mas o que você acha que você vai levar do desafio para sua vida, sabe? Tanto pessoal, quanto acadêmica, profissional e etc. Beleza. Primeiro eu gostaria de falar de pessoas.
Eu acredito que o mais importante de qualquer momento da nossa vida é a gente estabelecer contato com pessoas boas. Sejam elas para fins profissionais, para fins pessoais, tanto faz. Mas é tudo sobre pessoas na minha concepção. Eu acredito que uma das coisas que foram mais valiosas de participar de todo o desafio foi me conectar com pessoas que também têm mentalidade empreendedora, pessoas que estão desenvolvendo projetos que têm uma capacidade de impacto muito significativa, seja na economia brasileira, seja nas suas próprias comunidades. Todas as ambições, todos os tamanhos de projeto são válidos. E me conectar com as pessoas que idealizaram e estão tocando isso foi sensacional. Também foi maravilhoso me conectar mais com o Sebrae e com o Instituto Ideias de Futuro. Vocês foram sensacionais durante todo o processo e tenho certeza que isso fez toda a diferença. E gostaria de levar vocês para a vida toda, por toda a minha jornada. Profissionalmente, hoje eu faço engenharia na USP e eu acredito que toda a rede de contatos, né, novamente sobre pessoas, que eu fiz durante todo o desafio Liga Jovem, vai ser fundamental para que eu tenha uma entrada mais fluida no mercado, seja no mercado de trabalho, seja empreendendo, tendo em vista que eu tive a oportunidade de conhecer investidores, tive a oportunidade de conhecer empreendedores que já estão no nível avançado, seja no Series A, seja no middle stage. Então, isso foi sensacional, tenho certeza que vai fazer toda a diferença na minha jornada. Eu acho que é a principal parte. Agora, para finalizar, quais dicas você daria para os próximos participantes? Primeiro, eu estava conversando recentemente com uma amiga minha sobre isso, que é autoestima intelectual. Eu acho que antes da autoestima física, você se olhar no espelho e achar que você está bem, a autoestima intelectual é mais importante. Que, na minha concepção, é a autoestima intelectual que vai fazer você se inscrever num programa no qual você vai estar competindo com outras 600 equipes, olhar e falar, eu sou capaz. Então, tem autoestima intelectual. Acho que você é capaz. Mesmo que você não tenha habilidade técnica, o que importa é você ter a vontade de buscar, de procurar soluções, de entender um pouco sobre tecnologia. Gente, hoje a gente consegue dar um Google e, sei lá, em 20 segundos, achar milhões de artigos que te explicam sobre absolutamente tudo. Então, hoje o conhecimento é democrático, é acessível. Então, tem autoestima intelectual, porque tem recursos hoje para você aprender, para você buscar. Então, se você achar que você é capaz, você consegue. Eu acho que esse é o principal ponto. Não ter vergonha de conversar. Eu acho que é tudo sobre conversar, se conectar com as pessoas. A gente passou por várias partes muito legais em todo o desafio Liga Jovem, mas assim como eu mencionei, o mais importante, independentemente se a gente estava no Museu Catavento, no Learning Village, foi me conectar com as pessoas daqueles lugares. Então, tenta se soltar, tenta conversar, porque é conversando que você vai descobrir oportunidades que antes não pareciam reais. Então eu acho que é principalmente isso, sintetizando, seja comunicativo, tente conversar com as pessoas, tente se abrir, tente contar as suas ideias e também tenha autoestima intelectual, isso é importante. Acho muito bom que o conselho que a Luísa, a participante que a gente estava falando ontem, que foi até a semifinal, falou, foi exatamente esse. De ter autoestima intelectual, né? Você acreditar em você mesmo, saber que se você estudar, se você for fundo naquilo, você vai conseguir, né? Então, obrigada pelo conselho. E, gente, foi esse nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigada, Alan, por estar aqui com a gente, por ter participado, fazer esse bate-papo. Foi muito importante mesmo. Tá aqui para você poder discutir sobre isso, né? O Desafio Liga Jovem, ele vai crescer cada vez mais, a gente espera. Então, a gente está aqui com você, é realmente uma oportunidade muito grande. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É ótimo dividir as minhas experiências com vocês que estão aqui e com quem está assistindo lá pelo YouTube. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para nossa turma? Perguntas? Case inspirador de jovens empreendedores. Foi ótimo assistir. Eu estava aqui na plateia prestando atenção em tudo. Parabéns pelo desempenho de vocês durante o programa. Sem pergunta, então salve de palmas. Muito obrigada.